Olá, nós continuamos a entrevista com o deputado Eduardo Searra, do Paraná. Ele é líder do PSD na Câmara dos Deputados em Brasília. Deputado, a gente estava falando aí de 2014 e eu queria relembrar uma questão aí que sempre esteve com o PSD, que é a proximidade do partido com o PSB de Eduardo Campos, governador de Pernambuco, que está se colocando aí como uma alternativa, aí um nome que pode vir a concorrer à presidência. A partir do momento em que o PSD não entra no ministério do governo Dilma Rousseff, isso abre uma porta para que o partido do senhor eventualmente apoie uma candidatura de Eduardo Campos à presidência em 2014? Não foi essa a motivação que levou o PSD a não compor o ministério da presidente Dilma Rousseff. A nossa discussão interna no partido caminha para apoiarmos a presidente Dilma na eleição de 2014 e a decisão teve outro enfoque e a relação que a gente tem com o governador Eduardo Campos é uma relação de amizade. No momento em que nós formamos o partido, o PSD nos ajudou, oferecendo, caso precisássemos, horário de televisão na eleição de 2012, mas nunca se discutiu um eventual apoio para o governador Eduardo Campos na eleição de 2014, até porque esta postulação aconteceu após a eleição de 2012. Agora, em 2014, pode ser que ele é que precise do tempo de TV do PSD se ele realmente sair candidato a presidente, não é isso? Mas não volto a dizer aqui, Yuri, que de forma majoritária o nosso partido tem se manifestado com a intenção de caminhar junto com a presidente Dilma Rousseff na reeleição em 2014. Deputado, para a gente falar um pouco de Congresso, aproveitar que o senhor assumiu aí a liderança da bancada, e na Câmara em específico houve um episódio aí que ainda está rendendo polêmica, que é a questão da partilha das comissões permanentes da Casa, e houve a questão aí da indicação do pastor Marco Feliciano, que é um deputado aqui de São Paulo, para presidir a Comissão de Direitos Humanos. E isso causou uma grande reação aí na sociedade, como há muito não se via. Talvez, acho que nunca se tenha visto uma reação desse tamanho para uma escolha de comissão permanente. Queria que o senhor falasse, o senhor, como líder de bancada, participou da partilha, como é que aconteceu essa divisão em que o PSC assumiu a Comissão de Direitos Humanos e como é que o senhor vê essa polêmica toda em torno do nome do pastor Marco Feliciano? A divisão das comissões é feita de acordo com a proporcionalidade do tamanho das bancadas. Ao PSD coube 2 comissões, numa ordem de escolha, e ao PSC coube a penúltima escolha. E, na realidade, posso assegurar aqui que não houve muita opção do PSC no que escolher. Ou era a Comissão de Direitos Humanos ou a Comissão de Legislação Participativa. Até aí, garantida a proporcionalidade, passa a ser uma decisão interna do partido, que não nos cabe, os outros partidos não têm como interferir nessa decisão, da mesma forma que nós não queremos que ninguém interfira na decisão do nosso partido, o PSD, na indicação dos nomes. É evidente que o partido, qualquer partido, tem que ter o cuidado para que essa indicação aconteça em sintonia com aquilo que a maioria da sociedade brasileira pensa com relação a questões dessa natureza. Então, a decisão interna do PSC não nos cabe comentar, porém, a gente sabe que a reação foi muito forte e a escolha da comissão não houve muita condição do próprio PSC ter outras oportunidades. Agora, o senhor acha que isso pode vir a ser revisto pelo que o senhor sente ali de clima de ambiente na Câmara? Quer dizer, existe uma movimentação, uma pressão também uma avaliação dentro da Câmara, o próprio PSC fez essa avaliação, decidiu manter. O senhor acha que ainda há espaço para se discutir isso ou é um fato consumado Eu acho que é um fato consumado. Qualquer mudança será a partir de uma decisão do próprio PSC. Não há uma instância em que se possa questionar isso, a não ser a pressão popular que está acontecendo e que deve ser levada em consideração pelo próprio PSC. Deputado, para a gente encerrar, queria ouvi-lo sobre um projeto que está em discussão na Câmara, que é a questão da criação de novos partidos, partilha de fundo partidário e tempo de TV. E o PSD foi o último partido aí que conseguiu, pelas regras antigas, conseguiu um bom espaço de televisão e uma boa parcela do fundo partidário, até pelo tamanho da bancada. Hoje é a terceira maior bancada da Câmara, maior até do que o PSDB, que era a terceira. E agora existe uma regra, existe um projeto de lei que pode alterar essa regra, novos partidos não teriam o mesmo acesso, independente do tamanho. Como é que está a posição do PSD em relação a essa proposta e como é que o senhor pretende orientar a bancada aí nessa discussão?
Esse tema ainda não... O ano passado, quando eu não era líder ainda, esse assunto chegou a ser discutido numa reunião do Colégio de Líderes. Neste ano, com esse novo período legislativo, não houve discussão dessa matéria, a não ser informalmente aquilo que se faz nos bastidores. Mas colocar esse projeto em votação não era uma das questões que já estavam colocadas na eleição de Henrique Eduardo Alves para a presidência da Câmara? Não chegou a ser algo formal, porém esse tema veio à tona, houve uma discussão de bastidores onde esse projeto seria votado para evitar a proliferação de tantos e tantos partidos políticos. Tem outras formas também de se fazer isso, a própria questão da cláusula de barreiras que chegou a vincular num período e depois o Supremo derrubou, seria uma outra forma enfim, evitar o nascimento de tantos e tantos partidos, desfigurando, quem sabe, enfim, esse quadro partidário do Brasil. Por outro lado, o PSD, diferentemente de outros partidos, alguns partidos nasceram sem, que foi o caso do PPL, nasceu sem nenhum deputado, e o PEN, que foi o último dos partidos criados dentro dessa nova regra, que hoje tem 2 deputados na Câmara Federal. Os novos partidos que estão em curso a criação, como a Rede de Solidariedade, da Marina Silva, e o próprio Partido da Solidariedade do Paulinho, estão em curso ainda, as assinaturas estão sendo buscadas, e a dificuldade a gente sabe que é grande. Nós tivemos a experiência no PSD, a dificuldade é realmente muito grande. A mudança na regra viria no sentido de evitar a proliferação de tantos e tantos partidos. Mas eu acho que essa matéria ainda vai ser discutida no Colégio de Líderes neste período legislativo, coisa que não foi feita ainda. Deputado, agradeço a participação do senhor aqui na TV Estadão, agradeço também a você, espectador, até a próxima.